Como vimos sobre a estrutura da narrativa da língua portuguesa, né, o que ela retrai sobre o uso do português. Bom, a narrativa refere-se a um texto, né, como vocês já viram, ela narra uma adequada história. Para isso é necessário ter um narrador. Claro que é uma narradora, um personagem, um enredo, um tempo, um espaço dentro daquele contexto que a pessoa escreveu ou está citando. O narrador pode ser ocidente, observador ou personagem da narrativa. Claro que ele pode conter um discurso direto, indireto ou indireto livre. Observamos que assim o gênero narrativo apresenta claro, principais subgêneros, que vêm europeia, romance, conto, novela e fábula. Observamos que a estrutura da narrativa, como vocês viram na aula anterior, o texto narrativo é um gênero que conta uma história, ele é um enredo. Dentro dele é uma voz narrativa, isto é, aquele ou aquela história, né? Portanto, não devemos confundir com a voz do autor. Claro, se a gente quer ter uma figura, devemos criar uma estratégia e um personagem em si. Narrador ocidente ou onipresente. O narrador em terceira pessoa tem conhecimento total dos personagens como pensamento, intenções e detalhes das suas histórias individuais. Isso pode ser verificado no seguinte trecho no conto Pilandes Orentes do livro Herquiles Casa Velha. Machado de Assis, em que o narrador conhece até os suítes e impressões de personagens quitâneas, né? O narrador observador narra na terceira pessoa do singular com a estrutura daquele uso mais expoente. Portanto, as suas histórias, as narrações, esses trechos de novelas, livros, seriados, forma de teatro, forma de apresentar e demonstrar aquele sentido da narração. Então, o narrador da primeira pessoa singular é o próprio personagem com a história, ele é mesmo o próprio dele, né? Aos leitores de visão, paixão de fatos, como vocês já viram essa história, foi lá em 1893 a 1945. As personagens são participantes da história, que age ou quem é afetado pelo enredo. Pode ser plana, sem complexo superficial, no caso do sentido previsível, em redonda, complexa ou confundidade, né? Assim, o personagem redonda, né, ou esfírica é muito semelhante ao real. Por exemplo, Capitu, né, é um personagem do livro de Dom Casmurro, né? E lá em 1899, de Machado de Assis, é uma personagem redonda, já que complexa a ponto de não estar em dias, sabendo que ela é inocente da traição dissimulada. Não é uma história que vocês vão daqui para frente conhecer sobre esse livro Capitu. Então, deve ter tempo e tempo cronológico, semelhante a um tempo de relógio, claro, um tempo físico. A estrutura sobre essa forma dos personagens. Espaço é o lugar onde acontece a trama. É o enredo da história contada na narrativa. A sua escolha pode ser aleatória, mas pode também estar diretamente associada às características dos personagens, como um romance de Vidas Secas, lá de 1938, né, de Glaciano Ramos. O espaço da narrativa, caracterizado pela seca, determina o caráter dos personagens, que acabam assimilando e suas personalidades à brutalidade, cerquidão do ambiente. Então, da estrutura sobre a narrativa, a literatura brasileira que representa bastante para todos nós. Bom, tem um enredo, né? Eu vou pedir para que vocês façam essa atividade, além de complementação para que vocês compreendam mais sobre esse uso, tá? Além da atividade do livro de vocês. Qualquer dúvida das questões, só falar. Grande abraço para vocês, até logo.